Existe um tipo de ódio que não tem explicação humana. Um tipo de perseguição que não faz sentido na lógica natural. Você não fez nada contra aquela pessoa, mas ela te odeia. Você não roubou nada dela, mas ela te inveja. Você não falou mal, mas ela lançou maldição sobre tua vida. E o pior, você sente o peso disso, sente a opressão, sente que algo invisível está tentando te derrubar. A Bíblia chama isso de inveja maligna. E não é algo emocional apenas. É uma porta aberta para feitiçaria, para maldição, para ataque espiritual direto. Provérbios 27:4 diz que a inveja é mais cruel que a fúria, porque a fúria explode e passa. Mas a inveja trabalha nas sombras dia após dia, desejando tua queda. Agora preste atenção. Deus não te deixou indefeso. Isaías 54:17 decreta que nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar será condenada. Salmos 72:9 profetiza que os teus inimigos lamberão o pó. Isaías 49:23 garante que reis e rainhas se prostrarão diante de ti com o rosto em terra. Isso não é arrogância, é decreto bíblico, é autoridade espiritual. Quando você está debaixo da aliança do sangue de Jesus, quando você carrega unção verdadeira, o reino das trevas treme. E aqueles que te lançaram maldição, eles mesmos sentirão o peso do que enviaram. Porque Deus é justiça e Ele não permite que o justo seja pisado impunemente. Essa oração que você vai fazer agora não é passiva. Não é apenas pedido, é guerra declarada, é ativação de autoridade, é decreto que atravessa o véu e desarma o inferno. Prepare seu espírito, porque de repente, enquanto você ora, o invejoso começa a sentir o peso da própria maldade, e aquele que tentou te destruir vai se prostrar. Escreva agora nos comentários: meus inimigos comerão o pó. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro que foi morto e ressuscitou com poder, eu decreto agora: toda estrutura de inveja levantada contra minha vida é desmantelada. Toda maldição enviada por língua maligna é anulada. Todo feitiço amarrado contra meu destino é desfeito. Eu não estou pedindo permissão, eu estou declarando guerra espiritual. Pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ativo minha autoridade de filho do Altíssimo. Eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, e nenhuma força das trevas tem permissão legal para tocar minha vida. Eu revogo todo pacto de morte. Eu quebro todo laço de feitiçaria. Eu corto toda a cadeia invisível que foi amarrada contra meu nome. Senhor, tu disseste em tua palavra que me deste autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então eu piso agora. Eu piso sobre a cabeça da inveja. Eu piso sobre a boca da calúnia. Eu piso sobre o coração do invejoso que desejou minha queda. E decreto, ele não prevalecerá. Todo olho que me olhou com inveja recebe agora a cegueira espiritual. Toda boca que falou maldição contra mim fica muda diante do trono de Deus. Toda mão que enviou feitiço perde a força. Todo altar levantado contra mim é derrubado pelo fogo do Espírito Santo. Eu decreto, o radar do Espírito está ativo, e quem tentou me destruir nas sombras será exposto na luz. Senhor Jesus, eu trago diante do teu trono toda palavra maligna que foi falada contra mim, toda sentença de morte, toda declaração de fracasso, toda maldição disfarçada de brincadeira, toda frase envenenada que saiu da boca do invejoso. E eu decreto pelo teu sangue, essas palavras caem por terra agora. Está escrito em Provérbios 26:2 que a maldição sem causa não se cumpre. E eu não dei causa, eu não mereci esse ódio, eu não provoquei essa inveja. Então essa maldição volta vazia, volta quebrada, volta anulada. E mais, ela volta sobre a cabeça de quem a enviou. Todo o trabalho de macumba feito com meu nome, com minha foto, com meu cabelo, com minha roupa, eu decreto agora: é consumido pelo fogo do altar de Deus. Todo despacho deixado na encruzilhada, toda oferenda feita em terreiro,
Todo pacto fechado com o demônio para me destruir, eu anulo pela autoridade do nome de Jesus. O sangue do Cordeiro é mais forte que qualquer sangue de animal. A cruz é mais poderosa que qualquer tridente. Senhor, tu disseste que restituirias em dobro tudo que o gafanhoto comeu. Então eu recebo agora a restituição. Tudo que a inveja tentou roubar, volta. Tudo que a feitiçaria tentou bloquear é liberado. Tudo que a maldição tentou matar, ressuscita. Porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu decreto: nenhuma flecha enviada contra mim acerta o alvo. Nenhum dardo inflamado penetra minha couraça. Nenhuma palavra maldita gruda em meu espírito. Eu estou selado com o Espírito Santo. Eu estou coberto pelo sangue de Jesus. E nenhuma arma, nenhuma língua, nenhum feitiço prospera contra mim. Senhor Deus, tu que vês em oculto e recompensas em público, eu clamo agora. Acende o holofote divino sobre aquele que me persegue nas trevas. Revela quem é o invejoso. Expõe quem lançou a maldição. Traz à luz quem trabalha contra mim no escondido. Porque está escrito em Lucas 8,17 que nada há oculto que não venha a ser manifesto. Eu decreto: a máscara cai, o disfarce é arrancado, a falsidade é desmascarada. Aquele que sorri na minha frente e me apunhala pelas costas será descoberto. Aquele que finge amizade, mas alimenta inveja, será revelado. Aquele que fala bem na aparência, mas trabalha mal no invisível, será exposto pelo Espírito Santo. Senhor, assim como tu revelaste a Elias os profetas de Baal, assim como tu mostraste a Davi a traição de Absalão, assim como tu expuseste Judas no meio dos 12, eu peço: revela meu inimigo oculto, mostra-me quem está operando contra mim, não para eu me vingar, mas para eu me proteger, não para eu retribuir o mal, mas para eu blindar minha vida. Todo disfarce religioso cai agora, todo sorriso falso congela, toda palavra doce, mas cheia de veneno, é cuspida pela boca do hipócrita, porque Deus não se deixa escarnecer, e quem semeia maldição na vida do ungido, colhe tempestade na própria casa. Eu decreto: a verdade vem à tona. De repente, enquanto você ouve essa oração, Deus começa a te mostrar quem é, começa a te revelar o rosto, começa a te dar discernimento, e aquele que te odiava sem causa será obrigado a se manifestar. Senhor Deus de Israel, tu que humilhas os soberbos e exaltas os humildes, eu decreto agora pelo teu nome. Meu inimigo se prostra, o invejoso se curva. Aquele que desejou minha queda cai de joelhos diante da tua glória. Não por mérito meu, mas porque tu és justo, não por vingança minha, mas porque tu és fiel. Está escrito em Isaías 49:23, que reis se prostrarão diante de ti com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. Eu recebo essa promessa agora. Eu decreto que todo altivo que se levantou contra mim será abaixado. Todo arrogante que zombou da minha fé será envergonhado. Todo invejoso que planejou minha destruição sentirá o peso da própria maldade. Senhor, assim como tu fizeste os inimigos de Daniel reconhecerem teu poder, assim como tu obrigaste Faraó a liberar teu povo, assim como tu quebraste o orgulho de Nabucodonosor, eu peço: quebra o orgulho do meu perseguidor, derruba a soberba do invejoso, faz ele entender que tocou no ungido do Senhor. Eu decreto: de repente aquele que me perseguia começa a sentir o peso espiritual, começa a perder o sono, começa a perder a paz, começa a sentir o mesmo tormento que tentou colocar em mim. E ele não terá descanso até se prostrar e reconhecer que Deus está comigo. Todo joelho se dobra, toda língua confessa. Todo inimigo reconhece, não porque eu sou forte, mas porque meu Deus é terrível, não porque eu mereço, mas porque Ele decidiu me honrar. Eu decreto: meu inimigo come o pó, ele se prostra e testemunha a glória de Deus na minha vida. Senhor Deus, tu que és justo juiz e restaurador do que foi roubado, eu decreto agora:
Tudo que a inveja tentou tirar de mim, volta multiplicado. Toda oportunidade que foi bloqueada por feitiçaria é liberada em dobro. Todo favor que foi desviado por maldição retorna com juros divinos. Porque está escrito em Joel 2:25 que tu restituirás os anos que o gafanhoto comeu. Eu decreto, enquanto o invejoso definhava desejando o meu mal, minha unção se multiplicava. Enquanto ele gastava energia me amaldiçoando, Deus estava me preparando para a colheita. Enquanto ele trabalhava contra mim no invisível, o Senhor trabalhava a meu favor no sobrenatural. E agora é tempo de restituição. Toda porta que foi fechada pela inveja, Deus abre agora. Todo contrato que foi sabotado pela feitiçaria é restaurado. Todo relacionamento que foi destruído pela língua maligna é reconstruído. Todo sonho que foi abortado pela maldição ressuscita. Porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida em abundância. Senhor, assim como tu fizeste com Jó, que depois da provação recebeu o dobro de tudo que havia perdido, eu recebo essa promessa agora. Assim como tu restauraste os anos de José que foram roubados pela inveja dos irmãos, eu decreto, meus anos são restaurados, meu tempo é redimido, minha história é reescrita. Eu decreto, de repente, enquanto você ouve essa oração, portas começam a se abrir, telefonemas começam a acontecer, oportunidades começam a surgir, e você percebe que Deus estava preparando algo maior. Que a demora não era negação, que o silêncio era estratégia. Receba agora a restituição. Senhor Jesus, eu peço agora, levanta ao redor da minha vida uma muralha de fogo que nenhum demônio consegue atravessar, uma barreira espiritual que nenhuma feitiçaria consegue penetrar, uma cobertura divina que nenhuma maldição consegue ultrapassar. Porque está escrito em Zacarias 2:5 que tu serás um muro de fogo ao redor e a glória no meio. Eu decreto, minha casa está selada com o sangue de Jesus, minha família está protegida pela cobertura do Altíssimo, meu trabalho está guardado pelos anjos do Senhor, meus sonhos estão blindados pelo Espírito Santo, e nenhuma flecha maligna, nenhum dardo inflamado, nenhuma palavra envenenada consegue me atingir. Senhor, assim como tu guardaste Daniel na cova dos leões, assim como tu protegeste os 3 jovens na fornalha ardente, assim como tu blindaste Paulo de todas as ciladas, eu peço, guarda-me, coloca teus anjos acampados ao meu redor, fecha toda brecha, sela toda porta, e que nenhum invejoso tenha mais acesso espiritual à minha vida. Eu decreto, todo radar maligno que tentava me monitorar agora está cego. Todo feiticeiro que tentava me localizar no mundo espiritual agora está perdido. Todo demônio que recebia ordem para me atacar agora está amarrado. Porque eu estou escondido no pavilhão secreto do Senhor. Eu estou coberto pela sombra do Onipotente. De repente, enquanto você ouve essa oração, você sente a presença de Deus te envolvendo. Você sente o calor da muralha de fogo sendo levantada. Você sente a paz que excede todo o entendimento. E você sabe, daqui para frente ninguém mais me toca. Estou blindado. Senhor Deus, tu que converteste a maldição de Balaão em bênção sobre Israel, eu decreto agora. Toda palavra maligna que foi falada contra mim se transforma em profecia de vitória. Toda sentença de morte vira decreto de vida. Toda declaração de fracasso se converte em anúncio de sucesso. Porque está escrito em Números 23:23 que não há feitiçaria contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Eu decreto, a língua que me amaldiçoou, agora me abençoa sem querer. A boca que decretou minha queda, agora profetiza minha ascensão. O coração que desejou meu mal, agora testemunha meu bem. Porque Deus é tão poderoso que usa até a maldade do inimigo para cumprir seu propósito na minha vida. Senhor, assim como José foi vendido pelos irmãos, mas se tornou governador do Egito,
Assim como Mardoqueu foi perseguido por Amã, mas foi honrado pelo rei, assim como Davi foi caçado por Saul, mas foi ungido rei de Israel, eu decreto: o que veio para me destruir, Deus usará para me promover. Eu decreto: toda conspiração contra mim se transforma em conspiração a meu favor. Todo plano maligno vira estratégia divina. Toda armadilha preparada para mim prende o inimigo, porque Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. De repente, enquanto você ouve essa oração, você começa a perceber que aquilo que parecia maldição era posicionamento, que aquilo que parecia ataque era treinamento, que aquilo que parecia atraso era preparação. Deus estava invertendo tudo, e o que veio para te matar virou testemunho. Receba agora a conversão da maldição em bênção. Senhor Deus, tu que vindicias teus servos diante dos adversários, eu decreto agora: minha vitória será pública, minha restauração será notória, minha bênção será visível. E aquele que me perseguiu nas sombras será obrigado a testemunhar minha glória na luz. Porque está escrito em Salmos 23:5 que tu preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Eu decreto: o invejoso verá a minha prosperidade, o feiticeiro verá a minha proteção, o maldizente verá a minha exaltação. E eles não terão como negar que a mão de Deus está comigo. Não terão como esconder que aquele que eles tentaram destruir foi levantado pelo Altíssimo. Senhor, assim como tu fizeste os egípcios testemunharem a libertação de Israel, assim como tu obrigaste os babilônios a reconhecerem o Deus de Daniel, assim como tu forçaste os filisteus a devolverem a arca com ofertas, eu peço: faz meus inimigos testemunharem teu poder na minha vida. Eu decreto: de repente, aquele que falava mal de mim agora fala bem. Aquele que espalhava mentira agora conta a verdade. Aquele que desejava minha queda agora presencia minha ascensão. E ele fica mudo, porque não há argumento contra a evidência. Não há como negar o milagre. Não há como esconder o testemunho. Enquanto você ouve essa oração, Deus está preparando o palco. Está ajustando os holofotes, está convocando as testemunhas, e em breve o mundo verá que você não estava louco quando profetizava a vitória, que você não estava iludido quando declarava a bênção, que Deus estava contigo o tempo todo. Receba agora o testemunho público. Senhor Jesus Cristo, eu selo agora essa oração com teu sangue derramado no Calvário. Eu assino esse decreto com a autoridade do teu nome, que está acima de todo nome. Eu carimbo essa sentença com o poder da tua ressurreição. E decreto: está feito, está estabelecido, está consumado. Nenhuma força do inferno pode reverter o que foi decretado no céu. Eu decreto: essa oração não volta vazia, essa palavra não cai por terra. Esse clamor não fica sem resposta, porque tu disseste que tudo o que ligarmos na terra será ligado no céu, e tudo que desligarmos na terra será desligado no céu. Então eu liguei a bênção, eu desliguei a maldição, eu amarrei o invejoso, eu libertei meu destino. Senhor, assim como tu selaste a cova dos leões para proteger Daniel, assim como tu selaste a boca dos acusadores de Ester, assim como tu selaste o túmulo, mas ressuscitaste vitorioso, eu peço: sela essa vitória, que nenhum demônio consiga anular, que nenhuma feitiçaria consiga reverter, que nenhuma maldição consiga penetrar. Eu decreto: daqui para frente é só vitória, daqui para frente é só bênção, daqui para frente é só testemunho. O invejoso se prostrou, a maldição foi quebrada, a feitiçaria foi anulada, a restituição foi liberada, a muralha de fogo foi levantada e o testemunho público está garantido. Em nome de Jesus, eu recebo agora tudo que foi decretado nessa oração. Eu tomo posse da vitória, eu me aproprio da bênção, eu reclamo a promessa e decreto: está feito,
no tempo do decreto, pela autoridade do sangue, selado com fogo. Amém e amém. Pai Celestial, eu te agradeço, porque essa oração já foi ouvida, já foi atendida, já está cumprida. Não é promessa futura, é decreto presente, não é esperança distante, é realidade agora. Porque quando o Filho clama com fé e autoridade, o Pai age com poder e fidelidade. E eu sei que tu já começaste a mover o invisível a meu favor. Senhor Jesus, obrigado, porque o invejoso já começou a sentir o peso, porque a maldição já voltou quebrada, porque a feitiçaria já foi desarmada, porque a restituição já foi liberada, porque a muralha de fogo já está levantada, porque a vitória já está garantida. Eu não estou pedindo mais. Eu estou recebendo, eu não estou esperando mais, eu estou possuindo. Espírito Santo, obrigado porque tu és minha testemunha. Tu viste o que fizeram contra mim, tu ouviste o que falaram de mim, tu sentiste o que desejaram para mim, e tu também verás a virada. Tu ouvirás o testemunho, tu sentirás a glória, porque ninguém toca no ungido do Senhor impunemente. Eu decreto uma última vez. Meus inimigos comem o pó, o invejoso se prostra, a maldição foi convertida em bênção. E eu saio dessa oração blindado, selado, restaurado e vitorioso. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Se você sentiu o peso dessa oração, se você recebeu essa palavra no Espírito, eu quero te pedir 3 coisas. Primeira, deixe seu amém aqui nos comentários para selar esse decreto. Segunda, compartilhe esse vídeo com alguém que está sendo perseguido por inveja e precisa dessa blindagem espiritual. E terceira, se inscreva no canal e ative o sininho, porque Deus tem mais revelações poderosas para te entregar. A batalha não acabou, mas a vitória já está garantida. Deus abençoe você poderosamente.